Shalom, shalom, Adonai, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre ti. Eu oro para que esteja cheio e cheio do Espírito Santo. Então, meu nome é Nersenhão Costa e hoje eu quero trazer uma meditação baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Esta meditação nos chama a atenção a todos aqueles que servem na casa do Senhor. Não somente aos que servem na casa do Senhor, mas assim como para aqueles que vão para a casa do Senhor. Então, hoje eu quero falar acerca de reverência, quero falar acerca de temor, quero falar acerca do louvor e da adoração que nós devemos dar ao Senhor como filhos, como servos dele. E para isso eu quero trazer aqui a história de dois servos de Deus, que eram supostamente servos de Deus, né? Eles são os filhos do sacerdote Eli e que simplesmente eles não andavam e não davam o temor devido ao Senhor e às coisas do templo. O nome desses dois filhos de Eli são Ofni e Finéias. Mas antes de avançar, eu quero ler aqui um dos versículos do livro de 1 Samuel 2, o versículo 25. Diz assim: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Então, temos aqui a palavra diz, ok, se um homem ou se alguém peca contra uma outra pessoa, Deus vai ser o árbitro entre os dois. Mas se a pessoa peca contra Deus, então quem é que vai interceder por ele? Então, é uma chamada de atenção muito séria. Uma coisa é eu pecar contra o meu próximo, mas outra coisa é eu pecar contra o próprio Deus. É me comportar mal nas coisas referentes a Deus. Então, Ofni e Finéias, eles eram os filhos do sacerdote Eli e eles ministravam no templo, ministravam naquilo que podíamos chamar hoje de igreja. O que eles faziam? Eles e os moços que trabalhavam lá no templo naquela época dormiam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação, ou então as mulheres que serviam na igreja, né, no templo. Eles dormiam com aquelas mulheres, eles comiam as carnes que eram para ser sacrificadas para o Senhor. Mesmo antes delas serem aquilo sacrificadas para o Senhor, aqueles moços já iam para lá e tiravam aquela carne. Eles não respeitavam as coisas de Deus, não respeitavam as coisas que eram para Deus. O pai deles, Eli, chamou-lhes de atenção e mesmo chamando a atenção, eles não quiseram ouvir. Para poder entender mais essa história, pode ir lá e ler o capítulo 2, a partir do versículo 12, do livro de 1 Samuel, e vai entender e vai ver as atrocidades que os filhos de Eli e os moços que trabalhavam lá faziam. E aquilo aborreceu ao Senhor, que até ao começar, Deus diz, os filhos de Eli eram como filhos de Belial, eram como filhos de Satanás, por causa do tipo de comportamento que eles tinham e manifestavam na casa de Deus. Agora vamos para nós, né? Hoje em dia, eu quero falar acerca de temor, eu quero falar acerca de reverência, do louvor devido ao Senhor, porque aquilo que acontecia naquela época acontece também no nosso tempo, acontece também na nossa igreja, e nós precisamos parar. Quando eu falo nossa igreja, não estou a falar de uma igreja específica, estou a falar da igreja de Cristo Jesus no geral, acerca de falta de reverência ao Senhor. Você já parou para pensar assim já parou para notar ou ver que existem pessoas que estão na casa do Senhor e perante o culto estão aí a mascar pastilha, dormem na casa do Senhor em vez de ouvir a pregação? Quando o telefone toca, saem para atender o telefone, conversam enquanto o culto está a decorrer, enquanto as pessoas estão a louvar, enquanto o pregador está aí a pregar, eles estão a conversar, fazem coisas que mostram falta de reverência e temor ao Senhor. Uma das coisas que eu quero pedir para que nós possamos pensar, né, naquilo que nós fazemos na casa do Senhor é: será que se eu estivesse na presença do presidente da República, eu faria essas coisas? Então, se eu não faria isso, muito menos devo fazer isso na presença do Deus, que é todo-poderoso, que é o soberano Rei do Universo. Então,
no mínimo, o que nós podemos fazer pelo Senhor e do jeito como nós devemos nos comportar na casa do Senhor, no mínimo, deve ser aquilo que nós faríamos na presença do rei ou do governador. Porque se eu estivesse numa reunião com o presidente e meu telefone tocasse, aliás, meu telefone nem estaria no som em primeiro lugar, meu telefone estaria no silêncio para não incomodar. E se ele tocasse, eu não sairia para atender. Se o presidente estivesse a falar, eu não estaria a conversar com a pessoa que está do meu lado, eu não estaria a dormir, eu não estaria a ir a mascar pastilha, eu não faria essas coisas. Então, se eu não faria isso para um simples homem, como é que eu faço isso na presença do meu Senhor, na presença do meu Deus? Porque quando o pastor, quando o padre está aí a pregar a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Não é aquela pessoa, mas é Deus falando conosco. Então é necessário mostrar o respeito, o temor devido. Então, vamos para os ministros de louvor, né? Vamos para os pregadores, vamos para os pastores. A mensagem que você está a pregar na casa de Deus é a mensagem que Deus quer que você pregue. Você não está a trazer heresias, né? Não está a confundir o povo de Deus, não está a ensinar coisas que não são bíblicas. Então, tem que mostrar temor através daquilo que você prega. Se você ministra louvor na casa de Deus, mostre o devido respeito enquanto ministra o louvor. Haja reverência. Seja aquilo não para ganhar fama, seja aquilo não para aparecer, mas seja aquilo realmente para poder adorar ao Senhor. Amém? Então, que nós possamos prestar atenção nesses detalhes. Pais, mães, os filhos ficam por ir de um lado para o outro, incomodam, fazem barulho, não repreendem os seus filhos, gritam e não fazem nada. Será que realmente, se estivesse na presença do presidente, você ia deixar teu filho circular de um lado para o outro, fazer barulho, incomodar as pessoas? Claro que não, você ia repreendê-lo. Mas como não faz isso na casa do Senhor? Então, que nós possamos realmente aprender a dar ao Senhor o respeito devido na casa dele, que nós possamos dar importância às coisas sagradas, como diz a palavra, né, no versículo que eu li, o versículo 25. Se você pecar contra teu irmão, Deus vai ser o árbitro, mas se você peca contra Deus, quem vai interceder por ti? Então, preste atenção nisso e comece a reparar nas coisas que você faz na casa de Deus, que você acha que são que você acha e que você tem certeza que o Espírito Santo também vai te mostrando que isso não é uma forma de reverência ao Senhor, mas pelo contrário, esteja lhe faltar com respeito, e pare com isso. Deus merece o teu melhor. Que Deus te abençoe, seja cheio do Espírito Santo e que possas aprender a respeitar ao Senhor, não somente na casa dele, mas através do teu modo de vida dia após dia, porque também nós podemos mostrar falta de reverência, falta de temor ao Senhor no nosso dia a dia através das coisas que nós fazemos. Que Deus possa nos dar sabedoria, que o Espírito Santo possa nos direcionar em tudo, para que em tudo possamos fazer com temor, né? Possamos fazer com respeito ao Senhor. Deus abençoe.